caminho para alcançar, né, essa restauração emocional, né, que muitas das vezes assim passa batido nas nossas vidas, né, porque a gente pensa que a restauração emocional ela é apenas quando aconteceu um trauma, uma situação, mas eu coloquei aqui várias situações que podem despertar a atenção para que realmente algo aconteceu que me prendeu, né? Que foram essas coisas diante dessa pergunta, quando podemos perceber, né, que precisamos de cura. Então, eu quero voltar aqui só nessa questão para dar um exemplo para vocês, né? Quando há dor nas lembranças. Então, se tem dor, tem que tratar, tem que ir atrás, tem que buscar, né? Então, tem que ter dor, pastora? Tem que ter dor, né? Necessariamente, pastora? Sim, necessariamente. Porque se é algo que dói, então tem que sentir dor, não é? Quando você não machuca, não sente dor, né? Então, mais ou menos não, é dessa maneira também com a nossa alma, né? Então, tem que ter dor também na nossa alma. Mas tem que ter para quê? Para eu simplesmente chorar? Não é para você chorar simplesmente. Apesar de que é um sinal, quando você chora, mostra, né? No aconselhamento é simples conhecer, né? A pessoa, ela começa a chorar, né? E quando não tem dor, ela não chora. Ou pelo contrário, né? Às vezes, quando tem dor, a pessoa não chora porque isso é uma ferida que ela tem. Travar o choro é uma ferida, entendeu? Não chorar. Uma palavra que foi liberada, por exemplo, não vou chorar mais. Eita, né? Palavras têm poder, né, irmãos? Tem palavras de vida e tem poder de vida e poder de morte, né? Então, algumas pessoas não choram, né? Isso também é uma fortaleza na vida de algumas pessoas, né? Uma outra fortaleza, eu acho interessante falar também, porque muitas vezes a gente encontra pessoas desse jeito, né? Pessoas que não perdoam Deus, né? Não perdoam Deus. Mas como que isso funciona, né? Às vezes a pessoa perdeu algum ente querido, uma pessoa, né? Um pai ou uma mãe, ou situações assim mais ou menos nesse naipe, né? E a pessoa acha que Deus que é culpado disso. Então, vai chegar um momento que ela vai precisar perdoar a Deus, né? Por causa dessa perda que teve. Mas a dor, ela é um sinal, é importante, né? Eu me lembro que nós tivemos um pastor e ele precisou fazer uma cirurgia aqui no pé da coluna. E ele fez essa cirurgia e foi um sucesso a cirurgia, foi muito bem, né? E eles costuraram lá e tal, ele foi para casa. E aquele lugar onde foi a sutura ali, né? Eles abriram ali, infeccionou. E ele começou a sentir muita dor e começou a ficar cheio de pus e o negócio petecou. E ele então voltou no médico, o médico deu algumas injeções para ele tomar, não resolveu, deu alguns antibióticos, não resolveu, e aquilo assim, ficou uma dor de cabeça para ele. E um belo dia, o próprio médico dele disse para ele assim, olha, você realmente quer ficar curado dessa dor aí, desse problema seu? E ele falou assim, claro que eu quero. Aí ele falou assim, então eu vou te indicar um médico. Aí, ele assim, usa uns métodos meio diferentes, assim, mas ele resolve. E ele foi nesse médico. E quando ele chegou nesse lugar, aí era um médico assim, já velhinho, e ele fez a mesma pergunta para ele, você realmente quer ser curado nisso daí? E ele falou assim, claro que eu quero, né? Eu estou aqui para isso. Então ele falou assim, então deita de costas aí,
de barriga para baixo, né? E começou a amarrar ele. Amarrou as mãos, amarrou as pernas e tacou um toco na boca dele para ele morder. Ele já começou a ficar desesperado, de medo, né? Aí ele foi, o médico veio, colocou as luvas, pegou o bisturi. E ele começou, mas tipo assim, aonde que está a anestesia, né? Você não vai anestesiar? Aí ele falou assim, olha, você quis, então segura a dor aí, porque em lugares que tem infecção, não pega. Não pega, irmãos, vai sentir dor mesmo. Não pega a anestesia. Então, deita aí que eu vou já começar. E ele foi, pegou o bisturi e abriu aonde estava infeccionado e limpou lá dentro tudo e tirou todo o pus, toda a infecção, toda a inflamação. E ele conta assim que ele ficou dando aquelas vertigens, né? Ele ficava acordado e desmaiava e o toco já não resolvia mais, porque o toco ele já tinha perdido ele há muito tempo. E ele ficou ali naquela luta. E ele foi, costurou, limpou, passou medicamento, né? E costurou de novo, desamarrou ele e falou assim, pode ir embora para casa. Daqui a 7 dias você vem tirar os pontos e vai ter resolvido todo o problema. Ele respirou fundo e foi para casa. O pior já tinha passado. E depois de 7 dias, já não tinha mais nada. Amém? Então eu gosto de usar esse exemplo porque tem que mexer, irmãos. Né? Aconteceu alguma situação, vamos mexer. É com seu pai? Vamos encarar a nossa ferida de frente. Amém? Não vamos correr dela não, porque vai doer naquele primeiro momento, mas depois você vai ficar curado. Amém? Em nome de Jesus, né? E eu quero dar para vocês 4 passos para vocês alcançarem essa restauração emocional, né? O primeiro passo, reconhecimento. Você precisa reconhecer que você precisa de restauração emocional. Eu gosto de lembrar de uma vez que eu fui ministrar uma palavra de restauração emocional lá em Minas, Contagem. E eu me lembro que eu ministrei a palavra e tinha uma irmãzinha, assim, bem na ponta assim, da fileira das cadeiras. E Deus visitou tanto aquela irmã, e ela assim, estava recebendo muito, porque você sabe quem está recebendo, quem precisa, quem está precisando, as áreas. E ela, assim, sabe, recebeu muito. Quando chamei lá na frente, ela foi, Deus, sabe, trabalhou na vida dela, ela recebeu muito, foi muito ministrada. Depois que terminou, ela foi lá conversar comigo. E aí ela foi, e já chegou assim, postou a voz, falou assim, pastora Adriana, eu tenho uma palavra de Deus para te dar, né? Aí ela foi e falou assim, sua ministração foi uma bênção, foi tremenda, mas Deus quer falar com você hoje aqui nesse lugar. E ela foi e falou assim, eu ainda não sei, ainda não consegui entender o que Ele quer falar, mas Ele quer falar com você nessa noite. E eu virei para ela e falei assim, irmã, vem cá, deixa eu te dar um abraço. E eu falei com ela, olha, você não precisa profetizar sobre a minha vida para você ser aceita. Eu reconheço que a unção de Deus está sobre sua vida, você é uma bênção, deixa eu te dar um abraço. Aí eu falei com ela assim, mas olha, não é comigo que Deus quis falar nesse dia. Ele queria falar com você. Era você quem precisava ouvir tudo o que Ele disse. Então, olha, deixa eu te falar, sai desse lugar, você não tem uma obrigação de me dar uma profecia. Eu aceito você como você é como Deus também te aceita como você é. Você tem um dom lindo, e Deus vai te usar nesse dom lindo que Ele te deu. Mas não precisa ser todo dia, toda hora. Entendeu? Entendeu, irmãos? Seja cheio do Espírito Santo.
Os dons de Deus, eles são presentes. Então use os dons de Deus. Mas isso não quer dizer nada em relação à sua alma. Aquela irmã precisava de muita cura. E se ela entendeu naquele dia, ela foi curada, né? Então, às vezes, nós ficamos presos porque nós achamos que nós somos cheios do Espírito Santo demais. Já experimentamos tantas coisas em Deus, tanta glória de Deus. Já temos até um título. Mas olha, desça a casa do oleiro. Deixa ele trabalhar o vaso. Amém? E se precisar sentir dor, sinta a dor. E que seja a última vez. Mas vá para esse lugar de restauração. Todos nós precisamos. E eu vou te dizer outra coisa. Às vezes você já passou por muitos processos de restauração emocional na sua vida. Mas ainda tem coisas que sempre vão aparecendo. Isso é problema? Não. Claro que não. Isso é uma bênção. O nosso Deus é um Deus assim, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Entendeu? Às vezes não acontece tudo de uma vez, mas Deus vai trabalhando e fazendo. O importante é você vencer. Aquilo que foi resolvido, já está resolvido. Creia e bola para frente. Amém? Então, naquilo que Deus quer tocar você nesse dia, deixa Ele tocar, né? Então, o primeiro passo, reconhecimento. Reconheça que você precisa de cura. Mesmo que você tenha títulos, mesmo que você tenha unção sobre sua vida, mesmo que tenha dons, mesmo que você seja um profeta de Deus, mesmo que você tenha o dom, palavra de conhecimento, sabe? Deixa Deus falar com você e reconheça as fortalezas que há na sua vida, no seu interior, no seu coração, os medos, as inseguranças, os problemas, os pecados. Quantas pessoas, pastores, talvez, sabe, ungidos, pessoas de Deus, vai para frente, ministra a palavra, Deus vem e tal, pessoas são curadas, mas que saiu daqui desse ambiente e enfrenta problemas sérios de pecados. E não só enfrentam problemas de pecados, ou às vezes até caem em pecados. Entendeu? Então, é importante nós reconhecermos o nosso problema, as nossas feridas, as nossas dores. Né? Eu gosto de falar sobre Naamã, aqui no reconhecimento. Por quê? Porque Naamã, ele era vencedor, ele era um general vencedor. Deus fazia ele vencedor. Ele era um general do exército. Eu não estou lembrada agora se era da Síria. Da Síria, não era? General da Síria. Isso está em 2 Reis, no capítulo 5. Eu não vou abrir, porque todos vocês conhecem. Eu só vou contar, só para vocês entenderem que precisamos reconhecer aquilo que nos prende, aquilo que é ferida, aquilo que é dor, aquilo que é alguma situação que aconteceu, sabe? Para enfrentarmos, só vai enfrentar se você reconhecer. Naamã era esse comandante, esse generalzão poderoso, guerreava, Deus dava vitórias para Naamã, mas ele tinha um sério problema, ele era leproso, ele tinha lepra, ou seja, debaixo de toda aquela parafernália, aqueles paramentos das batalhas, tinha um homem leproso, tinha um homem debilitado. E Naamã, ele precisava estar na frente, porque ele era o general. Ele comandava um exército enorme. Então preste atenção. Se você tem colocado armaduras para tampar, para impedir as pessoas de verem as suas feridas, eu quero te dizer que isso não vai resolver o seu problema.
interior. Isso não vai resolver. Entendeu? As nossas feridas, elas precisam ficar aparentes para elas serem curadas. Elas precisam ser vistas para elas serem curadas, porque depois que elas forem curadas, aí sim que nós vamos mostrar mesmo elas. Elas vão ser as marcas que nós vamos apresentar para as pessoas, para elas verem, para elas enxergarem. Naamã estava ali naquela posição e de uma certa forma ele não sabia o que ele ia fazer com todas aquelas feridas que deviam de doer demais. Porque ele chegava em casa, a palavra de Deus diz, com as minhas palavras eu estou dizendo, mas você pode conferir lá em 2 Reis, no capítulo 5, ele chegava em casa, ele tirava aquela armadura e, era pesado. Talvez você está fazendo a obra de Deus de maneira pesada. Talvez, às vezes está pesado levar a obra de Deus, as coisas que você assumiu na igreja, o título que você tem na sua vida, às vezes está pesado para você carregar isso. Naamã chegava em casa, tirava e sentia dor. Aí tinha uma moça que foi levada como escrava, uma menina, e ela viu aquilo tudo acontecer, e ela deu uma de intrometida, porque ela era lá da terra de Israel, e ela foi e falou com a esposa de Naamã assim: se Naamã conhecesse, olha, tem profeta lá na minha terra, se ele fosse lá e conhecesse, ele ficaria curado. Olha que legal. Aquela moça foi alguém que Deus levantou para conduzir Naamã. Olha, sempre Deus tem levantado pessoas na sua vida para te ajudar a reconhecer que você precisa mudar. Quantas e quantas pessoas Deus tem levantado na sua vida, e depois que elas passam, você fica: eu preciso vencer isso, eu preciso colocar um ponto final nisso, eu preciso perdoar, eu preciso. Olha, hoje Deus, Ele está me colocando aqui para falar com você. Hoje é o dia. Hoje chegou, é o dia em que algo vai acontecer, em que alguma coisa vai acontecer na sua vida, no seu interior. Você quer? Então reconheça. Você hoje está diante do Senhor, e hoje é dia de você dizer para Ele, não para mim. Vocês lembram que eu falei aqui qual a resposta que você vai dar para Deus hoje? Qual que é a resposta? Ele está esperando a sua resposta. O que você vai dar de resposta para Deus hoje? Primeira coisa, eu estou te dando os passos. Primeira coisa, reconhecimento. Reconheça. Aí todos nós conhecemos a história. Naamã acreditou naquela menina. Devia de ter uma unção, uma graça de Deus muito forte na vida daquela menina, porque Naamã não suportava mais viver daquele jeito. Ele então pegou todas a sua tropa, né? Aqueles que estavam sobre a vida dele, sobre os comandos dele, levou todos. Ele não foi sozinho, lá para a terra daquela menina, cheia de Deus, que interferiu na história daquele guerreiro. E aquela menina então, aquele homem chegando lá, levou presentes, né, porque ele está diante de uma nação, de um rei, de alguém, né, que ia fazer alguma coisa por ele. Então levou presentes, levou o carro cheio de ouro, de prata e de vestes festivas, né? Levou para aquela pessoa que ele nem conhecia. E aonde que ele foi bater? Na casa do rei. O rei ficou tremendo.
O rei ficou desesperado. O rei não sabia o que fazer. Eliseu ficou sabendo que o rei estava tremendo lá diante de Naamã. E ele mandou um recado para o rei: manda ele vir aqui para mim. Aí ele vai saber que tem Deus aqui em Israel, que tem profeta aqui em Israel. Aí Naamã, o rei foi e falou assim: olha, não é comigo, eu não posso fazer nada por você, é com o profeta Eliseu, vai lá. E ele foi até Eliseu. Quando ele chegou lá na porta da casa de Eliseu, Eliseu já sabia que ele ia. Eliseu mandou ele ir lá. Quando ele chegou lá, que bateu na porta, Geazi simplesmente disse para ele assim: Eliseu mandou te dizer que é para você mergulhar 7 vezes no Jordão e você vai ficar limpo. Mas havia dentro de Naamã algo muito forte, que deixou ele indignado. Eu costumo dizer que é o que nós temos que enfrentar, sabe, com força, com garra, porque o orgulho, muitas das vezes, não deixa nem a gente levantar da cadeira que a gente está sentado para vir aqui para frente, para receber uma oração. Ai, que preguiça! Sair do meu lugar para ir lá na frente, para que isso? Daqui mesmo Deus vai fazer a obra. Às vezes o orgulho nos deixa tão, sabe, assim, presos, que costuma nos levar a perder a bênção. Naamã, ele se viu nesse lugar. Isso é comum no homem. Todo homem passa por esse processo de ter que enfrentar o orgulho. Naamã, diante daquela situação, ele diz: que esse profeta está falando? Ele não sabe com quem ele está falando, não. Ele nem veio me receber e está querendo que eu mergulhe nesse rio sujo dessa terra. Não são os rios lá na minha terra muito mais limpos do que o Jordão? Eu não vou mergulhar nesse rio, não. E já começou a subir no cavalo dele e já ir embora. E ninguém entendeu nada. Como assim, Naamã? O que é tão difícil para você entender que é só mergulhar? E não era só mergulhar, irmãos. Ele não ia ter só que mergulhar. Ele estava com uma armadura. Ele estava vestido com vestes de guerra, de batalhas. Ele ia ter que se expor. Ele ia ter que mostrar para todo mundo o que tinha debaixo daquela armadura dele. Sabe? Sai desse lugar de querer esconder quem você é. O que tem aí debaixo das suas armaduras? O que tem aí debaixo das suas risadas? O que tem aí debaixo dessa aparência de santidade? O que tem aí debaixo? Desse título? O que Naamã não queria era enfrentar isso, irmãos. Mergulhar no rio? Como assim? Deus, Ele é tremendo, porque Deus conhece o nosso interior. Ele sabe de tudo o que aconteceu com você. De cada situação de vergonha, Ele conhece. De cada situação de vexame que você passou, de humilhação que você passou. De cada situação, sabe, que você sofreu. De quantas e quantas vezes você foi para a cama chorando, com lágrimas, e ninguém viu suas lágrimas, mas Ele viu. Ele sabe. Sabe aquele dia que você foi tocado, ou que você foi tocada? Deus viu, Jesus estava lá, e Ele acompanhou tudo. E Ele sabia que hoje aqui, você ia reconhecer que você precisa de cura, que você precisa expor. E todos nós conhecemos a história. Naamã, então, diante daquele
daquele comando daquele profeta, ele já estava indo embora. Ele não queria passar pela humilhação, ele não queria, porque o orgulho era algo muito forte na vida dele. E hoje eu digo para você, vença o seu orgulho. A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Sai desse lugar. Aconteceram situações, enfrenta ela de frente. Porque é assim que tem que ser. É assim que você vai sair vencedor. Aí então Naamã já lá indo embora. Aí os amigos dele, sabe, que estavam lá com eles, mais próximos dele, falou assim: Naamã, olha, não perca a viagem. Mergulha. Não vai te custar nada. Imagina só, se funcionar, você vai sair daqui abençoado. Então tenta pelo menos. E o Espírito Santo fica dessa maneira no nosso coração, na nossa mente. Vai, faça, levanta, libera palavras, grita, chora, mas não fique sem fazer nada. Há uma resposta que Deus espera de você nessa tarde. E todos nós sabemos, Naamã então ele decidiu mergulhar, irmãos. Decida dar uma resposta para Deus. E aí então ele começou a tirar. Eu imagino que foi morte para Naamã. Muitas das vezes vai ser morte para você também. Entendeu? Você se expor. Ele começou a tirar as parafernálias daquela armadura. E foi tirando. E aqui comigo, na minha imaginação, eu penso que quando Naamã começou a tirar aquela parte de baixo, daquela armadura que tampava, sabe, a pele dele, as pessoas devem ter falado assim: misericórdia! Você está preocupado com o que as pessoas vão dizer? Você está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor? Não se preocupe, porque Ele vai te colocar em um lugar muito melhor do que você imagina. No lugar da vergonha, Ele trará sobre você dupla honra. Está escrito. Então não fique com temor, não fique com medo, não fique com vergonha. Enfrenta, reconheça. E naquele momento, Naamã então tirou tudo, todo mundo fez. Talvez até saiu correndo, porque lepra pega. Talvez quantas pessoas você já não contaminou com esse pecado escravizador que você está enfrentando aí, ó. E ele mergulhou. Ele mergulhou uma vez. Ele mergulhou 2 vezes. Na terceira ele olhava para ele e nada aconteceu. Olha, Naamã precisou perseverar. Persevere. Talvez você, no primeiro momento, não vai sentir nada, não vai acontecer nada, nada vai acontecer, mas daqui a pouco vai, creia, porque Deus está nesse lugar e tem um manto de cura liberado sobre nós nessa tarde, nesse lugar. Tem, creia, acredite nisso. Naamã mergulhou, só na 7ª vez que ele levantou e ele estava sem nada, estava com pele de bebê, porque esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Sabe, o milagre vai acontecer quando você crê nele e nos comandos que Ele tem trazido para a sua vida. Primeiro passo, reconhecimento. Reconheça. Eu me lembro muito também aqui nesse passo de
Jacó, né? Jacó decidiu ir embora. Lá onde ele estava lá com... como é que chama mesmo? Labão. Decidiu ir embora. Mas havia uma coisa que ele precisava enfrentar. O que ele precisava enfrentar? Esaú. Se ele enfrentasse Esaú, sem resolver esse problema aqui dentro, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Esaú ia matar ele. Porque o que mudou o coração de Esaú foi a resposta de Jacó. A resposta que Jacó deu para Deus. Então não tente prosseguir sem parar e reconhecer. Jacó precisou reconhecer. Parou lá no Val de Jaboque, passou família, passou os animais, passou os servos, passou todo mundo e voltou e ficou no Val de Jaboque. Por quê? Porque ele precisava apenas de reconhecer uma coisa. Quantas coisas você precisa reconhecer que você é? O anjo fez uma pergunta para ele: quem você é? Qual que é o seu nome? Só que ele precisava assumir, e ele não assumia. Ficou a noite inteira lutando com o anjo, porque ele não queria reconhecer quem ele era. E às vezes, você já está aqui há 20 anos, 30 anos, 10 anos que seja, 3 que seja, para resolver as questões que você já sabe que você precisa resolver dentro de você. Quantos anos mais você vai precisar? Chega! É tempo da resposta para Deus. Nós estamos vivendo o tempo de darmos respostas para Deus, respostas certas. Chega! Jacó, quando o anjo estava indo embora: cansei de você, eu estou indo embora, tá? Fica aí, vai lá enfrentar Esaú do jeito que você quiser, estou indo embora. Ele pegou o anjo pela perna e falou assim: não vai, fica, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E o anjo fez o quê? Perguntou de novo. Então me fala, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Até que ele reconheceu: eu sou isso tudo mesmo. Eu sou Jacó, sou enganador, eu sou isso tudo aí mesmo, eu sou. Mas não foi fácil, né? Quem passou pelos encontros aí sabe do que eu estou falando, né? Porque os encontros tremendos, essa ministração, né? Quem vê você? Diga! Mas tem uma verdade muito grande, séria aí. Então hoje você precisa reconhecer quem você é. Eu sou mesmo. Eu sou uma prostituta mesmo. Eu sou fofoqueira. Eu sou invejosa. Eu sou adúltero. Eu sou infiel. Eu sou rebelde. Eu sou isso tudo aí, né? Então, reconhecimento, primeiro passo. Reconheça, amém? Segundo passo, honestidade. Encarar a ferida de frente, né? Como eu disse aqui, ó, não fuja. Não fuja. Encara as suas feridas de frente. Aconteceu alguma situação, encara de frente. Vai ser difícil, encara de frente. Encara de frente. Porque quando você encarar de frente, você vai sentir dor, mas vai resolver. Eu costumo dizer, ó, que primeiro precisa ser resolvido aqui dentro, ó. Aqui dentro precisa ser resolvido no seu coração, para você ir resolver com as pessoas lá fora. É igual essa moça que eu disse para vocês. Primeiro ela resolveu aqui dentro e foi muito difícil, porque quando ela foi resolver com o pai dela, ela não estendeu o dedo para acusar.
Ela não estendeu o dedo. Pai, o senhor lembra o que o senhor fez comigo aquele dia, aquele outro dia, aquele outro também? Só viu? Não tinha acusação. Tinha perdão. Ela simplesmente passou a régua, pagou a conta e ficou bem, resolveu o problema. Então, honestidade, seja honesto, encara de frente, como esse pastor enfrentou, encarou de frente, a abrir aquela ferida sem anestesia, doeu, mas resolveu, né? Terceiro passo, confissão, expor a ferida. Tiago 5,16, todos nós conhecemos esse texto também, muito lido, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados, sarados, né? Então, o princípio da confissão, ele é um princípio maravilhoso, que nós não podemos pular ele. Nós precisamos confessar. Mas como assim, pastora? Olha quanta gente, eu vou ter que pegar esse microfone e confessar para todo mundo ouvir? Não. Você não vai precisar. De forma nenhuma. Ninguém aqui quer te expor. Mas vai ser necessário você, talvez, procurar uma pessoa. Tem muitos pastores aqui na MCM abençoados que vão poder te ouvir. Então procure alguém, confesse. Porque a confissão, ela faz parte do processo de cura. Entendeu? Ela faz parte. Né? É claro que você vai confessar para Deus. É claro que você vai liberar palavras. Tudo no reino do Espírito são palavras liberadas. Mas a confissão, está escrito, confessai para ser curado. Quantas pessoas me procuraram para confessar uma dor, um problema e, puxa vida, como foram abençoadas, como foram saradas. Então, não abra mão desse ponto aqui, ó, desse passo, confissão, expor a ferida. Você vai receber o toque de cura hoje na sua vida, mas esse toque de cura, ele vai te levar a alcançar coisas maiores no Senhor, mas também não abra mão de falar para alguém, uma pessoa idônea, cheia do Espírito Santo, que tenha realmente, né, aquele princípio da fidelidade, que não vai sair falando para todo mundo, mas fale, abra sua boca, amém? E o quarto passo e o último passo é o perdão. Há um poder sobrenatural no perdão. Esse poder sobrenatural, ele vai te levar a alcançar, sabe assim, o agir pleno do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu falo que o Espírito Santo, quando você perdoa, ele toma a sua causa nas mãos dele, e ele trabalha para fazer, para continuar o processo do jeito dele, da maneira dele, mesmo que você não tenha mais força para continuar. É só liberar uma palavra: eu te perdoo. Só liberar a palavra. Não precisa ser pessoalmente para a pessoa, não, que te feriu, não. Deus está na eternidade e Ele vai ouvir a sua voz e Ele vai tomar aquela palavra que você está liberando para aquela pessoa. Aí então o Espírito Santo começa a agir. Uau! Aí Ele começa a agir. Aí você já não tem que fazer mais nada. Aí Ele já vai separar o dia, o momento em que Ele vai estar fazendo você encontrar com aquela pessoa, vai trabalhar o seu coração, no seu coração já não vai ter mais dor. E aí Ele toma aquela circunstância para você, no seu lugar, e Ele vai por você. Amém? Então esses 4 passos são os passos que Ele quer te levar, te conduzir nessa tarde para alcançar esse lugar
de restauração emocional na sua vida. Amém?